Então é isso aí. O Einstein, ele tinha um sonho no final da vida dele, quando ele estava bem doentinho, bem velhinho, numa casa simples lá em New Jersey, lá perto de Nova York. O Einstein ficava com uma prancheta tentando unificar as leis fundamentais da física numa única equação de 3 centímetros, que explicaria tudo no universo. Mas na época do Einstein, nem todas as forças fundamentais, como são conhecidas hoje, eram conhecidas naquela época. Então o trabalho dele contribuiria, mas ainda não seria uma teoria final unificada da física, como ainda não será se a gente não descobrir o que é matéria escura e energia escura. De Einstein, Einstein's Dream, o sonho de Einstein. I first came across the challenge this dream posed as a child of 8. Então, o Michio Kaku aqui no livro The God Equation, a equação de Deus, está falando que ele se deparou com esse desafio, desse sonho, né, colocado quando ele era uma criança de 8 anos. One day the newspapers announced that a great scientist has just died. There was an unforgettable picture in the paper. Então, o Michio Kaku, que eu não sei em que ano nasceu, mas parece que quando o Einstein morreu em 1955, o Michio Kaku tinha 8 anos de idade. Então, um dia ele está falando que os jornais anunciaram que um grande cientista tinha morrido. E aí ele está dizendo que nos jornais tinham uma foto, né, uma foto inesquecível estampada. It was an image of his desk. Era uma imagem da mesa do Einstein, with an open notebook, com um livro de anotações aberto. The caption announced the greatest scientist of our time could not finish the work he had started. Então, os headlines, né, a notícia no jornal anunciava que o grande cientista, o maior de todos, da época, e de todos os tempos, do nosso tempo, né, não conseguiu finalizar o trabalho que ele tinha iniciado. Que trabalho era esse? Aí o Michio Kaku continua, I was fascinated, o Michio Kaku ficou fascinado, né, com aquilo. What could possibly be so hard that even the great Einstein could not solve it? O que poderia ser tão difícil que até o grande Einstein não poderia ter resolvido? Tá? O que é o sonho do Einstein? That book contained his unfinished theory of everything, what Einstein called the unified field theory. Então tá aqui. Aquele livro de anotações que o jornal estampou na mesa do Einstein, né? Na notícia, tinha um livro com a teoria de tudo não finalizada, o que o Einstein chamava de a teoria de campo unificada. Teoria de campo unificada, aqui, ó. Tá? Então tá. Michio Kaku continua falando aqui. He wanted... Eita, difícil para marcar aqui, hein? He wanted an equation, perhaps no more than 1 inch long, that would allow him to, in his words, read mind of God. Então o Einstein queria uma equação, porventura não mais do que uma inch. Um inch aqui é a medida dos americanos. 1 inch, eu não sei agora converter em centímetros, mas deve dar uns 2,5 centímetros por aí. Uma equação de pouco mais de 2,5 centímetros. Que permitiria a ele, em suas palavras, a ler a mente de Deus. O Einstein queria conhecer tudo no universo através de uma teoria de tudo. Mas na época dele, né, na época do Einstein, pouco se conhecia sobre as forças que atraem o núcleo do átomo, né, a força fraca e a força forte.
Not fully appreciating the enormity of this problem, I decided to follow in his footsteps of this great man and hope to play a small role in finishing his quest. Aí o Michio Kaku continua, dizendo que não completamente apreciando a enormidade do problema, desse problema, ele, o Michio Kaku, eu decidi seguir nos passos deste grande homem e esperava ter um papel, né, ter um pequeno papel em finalizar a busca dele, do Einstein, o Michio Kaku, sonhando. But many others have also tried and failed, as Princeton physicist Freeman Dyson once said, the road to the unified field theory is littered with the corpses of failed attempt. Então aqui o Michio Kaku continua, né, que isso é um sonho de quem trabalha com teoria das cordas, com teoria de campo unificada, mas está difícil para marcar, hein? Muitos outros também tentaram e falharam. E como o físico da Princeton, Freeman Dyson, famoso, uma vez disse que a rota, né, o caminho para a teoria de campo unificada é littered. Deixa eu ver o que significa essa palavra aqui. Deixa eu ver. Littered. Cheia de lixo. É lixo. Que é a rota para a teoria de campo unificada. Cheia de lixo com cadáveres de tentativas falhadas, né, falhas. Today, however, many leading physicists believe that we are finally converging on the solution. Então, o Michio Kaku diz que hoje, nos dias atuais, porventura, todavia, muitos dos grandes físicos, né, dos físicos que trabalham nesse campo, acreditam que eles estão finalmente convergindo numa solução. The leading and to my mind only candidate is called string theory, which posits the universe was not made of point particles but of tiny vibrating strings, with each not corresponding to a subatomic particle. Então, o que é a teoria das cordas? Por que a teoria das cordas, cara, que tenta unificar a física, a mecânica quântica, a relatividade, o eletromagnetismo, a força fraca, a força forte, por que ela tem esse nome de teoria das cordas ou teoria das supercordas? Deixa eu traduzir aqui primeiro. Ele está dizendo aqui que na mente dele o melhor candidato é chamado de teoria das cordas, né? O que a teoria das cordas diz é que o universo não é feito de partículas apenas, point particles, partículas minúsculas, né, de tipo um pontinho, but of tiny vibrating strings, but de cordas vibrantes, with each note corresponding to a subatomic particle, com cada nota das cordas vibrando correspondendo a uma partícula subatômica. Então, por exemplo, você tem o elétron, o próton, o nêutron, as partículas são pontinhos. Do que esses pontinhos, essas partículas são formadas? De cordas que vibram. E cada vibração, cada corda vibrando corresponde a uma partícula subatômica, uma nota da realidade da natureza. If we had a microscope powerful enough, we could see that electrons, quarks, neutrinos, etc. are nothing but vibration on minuscule loops resembling rubber bands. Então ele está dizendo aqui, se a gente tivesse um microscópio poderoso o suficiente, nós poderíamos ver que os elétrons, os quarks, os neutrinos, que são subpartículas, né, partículas, etc., não são nada mais do que vibrações
de loops minúsculos, assemelhando-se a rubber bands. Rubber bands, como é que eu vou traduzir isso aqui? Rubber bands seria tipo uns elásticos que, quando você pega um elástico e puxa assim, ele vibra, não vibra? Você puxa, solta, ele vibra. Então seria isso, mais ou menos. If we pluck the rubber band enough times in different ways, we eventually create all the known subatomic particles in the universe. Então, se a gente pegar, esticar, puxar o elastiquinho suficiente vezes e em diferentes jeitos, nós eventualmente criaríamos o que nós conhecemos como as partículas subatômicas no universo, as vibrações, né, das cordas. Se você pegasse, por exemplo, um microscópio e colocasse lá o elétron e reduzisse o elétron, esse elétron é formado por uma cordinha, tipo um elastiquinho, né, de vários formatos, que ele vibra e, segundo os físicos, vibra em 11 dimensões. Por isso que é chamado de teoria das cordas. This means... Olha como tá difícil marcar essa merda. Será que o meu mouse já deu problema? This means that all the laws of physics can be reduced to the harmonies of these strings. Então isso significa que todas as leis da física podem ser reduzidas às harmonias dessas cordas, tá? A química tá aqui, ó. Química is the melodies one can play on them. A química é a melodia. Então, a física é a harmonia, a química é a melodia nas cordas. O universo é a sinfonia. The universe is a symphony. O universo é a sinfonia. And the mind of God, which Einstein eloquently wrote about it, it's cosmic music resonating throughout space-time. E a mente de Deus, na qual Einstein eloquentemente escreveu sobre, é a música cósmica ressoando através do espaço-tempo. Então, basicamente é isso, cara. A teoria das cordas, no caso, seria que você vai diminuindo a escala, né, a escala Planck, a escala subatômica, que todas as partículas e subpartículas são feitas de cordinhas, tipo elástico, que vibram, e são vários formatos, vários tamanhos, né, nessa escala minúscula, e elas vibram de vários jeitos, e essa é a sinfonia de toda a matéria que constitui o universo, né? É por isso que a teoria das cordas não pode provada, porque ainda a gente não tem microscópio poderoso o suficiente para ver uma corda vibrar, né? Formar as subpartículas. This is not just an academic question. Each time scientists have unraveled a new force, it has changed the course of civilization and altered the destiny of humanity. Então isso não é só uma questão acadêmica, cada vez os cientistas têm revelado uma nova força, isso tem mudado o curso da civilização e alterado o destino da humanidade. For example, Newton's discovery of the laws of motion and gravity laid the groundwork for the machine age and the industrial revolution. Então, por exemplo, a descoberta do Newton das leis do movimento e da gravidade estabeleceram, né, o trabalho base sólido para a era da máquina e da revolução industrial. Aí Michael Faraday, James Clerk, isso aqui eu já li, né? Max Faraday, o Clerk, Maxwell, explicaram a eletricidade, o magnetismo, né? E deram o que resultou na eletricidade que ilumina as nossas cidades. Os motores, motors and generators, as well as instantaneous communications via TV and radio, né? A revolução do eletromagnetismo nos deu internet, computador, TV, rádio, micro-ondas, tudo isso. Einstein's E equals mc squared explain the power of the stars and help them to unravel the nuclear force.
Então, a equação de Einstein, né, energia igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, explicou o poder das estrelas, né, e ajudou a descobrir a força nuclear. When Erwin Schrödinger, já conhece o gato de Schrödinger, Werner Heisenberg and others unlocked the secrets of the quantum theory, they gave us a high-tech revolution of today with supercomputers, lasers, the internet, and all the fabulous gadgets in our living rooms. Aqui já está falando de mecânica quântica, mesma coisa, né? Lasers, internet e todas as coisas de tecnologia, TV a plasma, todas essas coisas é graças à mecânica quântica que a gente tem. Ultimately, all the wonders of modern technology owe their origin to the scientists who gradually discovered the fundamental force of the world. Então, todas as maravilhas do mundo da tecnologia né, devem a sua origem, tem a sua origem graças aos cientistas que gradualmente descobriram as forças fundamentais do mundo. Tudo vem da física, cara, da matemática e da química. Now, scientists may be converging on the theory that unifies this force of nature, gravity, the electromagnetic force, and the strong and weak nuclear force into a single theory. Aqui agora a teoria do tudo. Agora os cientistas podem estar convergindo na teoria que unifica todas as forças da natureza, gravidade, a força eletromagnética, e a força fraca e a força forte das forças nucleares, né? A força forte é o que mantém os prótons e os nêutrons grudados no núcleo do átomo, e a força fraca é o que faz os elementos entrarem em decomposição, os átomos entrarem em decomposição. Into a single theory, numa única teoria. Ultimately, it may be answer some of the deepest mysteries and questions in all of science, such as. Então, por último, isso deve responder a todos os mistérios mais profundos e as questões de toda a ciência, tais como: What happened before the Big Bang? Why did it bang in the first place? Então a teoria do tudo, se a teoria do tudo for descoberta mesmo, o que ela vai responder? Ela vai responder isso aqui, ó. O que aconteceu antes do Big Bang, né? Por que teve um Big Bang em primeiro lugar? O que existe do outro lado de um buraco negro, né? Viagem no tempo é possível? Existem buracos de minhoca que conduzem a outros universos? Existem dimensões mais elevadas? Existe um multiverso de universos paralelos? É isso que os físicos das supercordas e da teoria do tudo querem responder, cara. Eles querem saber o que teve antes do Big Bang, eles querem saber por que precisou ter um Big Bang, eles querem saber o que tem no outro lado do buraco negro ou no fundo do buraco negro, eles querem saber se é possível viajar no tempo, eles querem saber se tem buraco de minhoca que conduzem a universos paralelos, eles querem saber quantas dimensões mais existem, dimensões elevadas, eles querem saber sobre universos paralelos e o multiverso. Então, finalizando aqui. Esse livro, this book is about the quest to find this ultimate theory and all the bizarre twists and turns of what is undoubtedly one of the strangest chapters in the history of physics. Então, ele está dizendo que o livro é sobre a busca de encontrar essa teoria final e de todas as coisas bizarras e as reviravoltas que, sem dúvida, são uma das coisas mais estranhas nos capítulos da história da física, né? Essas perguntas aí em cima.
We will review all the previous revolutions which have given us our technological marvels, starting with the Newtonian revolution leading up to the mastery of the electromagnetic force, the development of relativity and quantum theory, and the string theory of today, and we will explain how this theory may also unravel the deepest mystery of space and time. Então, o sonho do Einstein era fazer tudo isso. O sonho do Einstein era revelar tudo no universo, explicar tudo de buraco negro, de Big Bang, né? Fazer uma revolução na física unificando as forças fundamentais, desde a revolução newtoniana, passando pela força eletromagnética, pelo desenvolvimento da relatividade, pela mecânica quântica, e chegando na teoria das cordas de hoje, os físicos de hoje querem explicar os mistérios do espaço-tempo. Mas na época do Einstein, se o Einstein tivesse resolvido, conseguido unificar, ele ainda não teria unificado. A gente não sabe o que é matéria escura, energia escura. A gente pode descobrir a quinta força fundamental no universo, a sexta, a sétima. A gente pode descobrir que as forças são infinitas. A gente pode descobrir que existem infinitas dimensões. E ninguém sabe o que é uma singularidade ainda.